Olá, meus queridos irmãos e ouvintes, recebam a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, da sua irmã em Cristo, irmã Miriam. Sejam todos bem-vindos aqui na rádio Porta-Voz de Cristo e também no canal do YouTube. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, o seu lar, a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. E hoje eu quero compartilhar com todos os irmãos e ouvintes mais um pequeno estudo da Palavra de Deus. Estudo a qual vem trazer edificação para a nossa vida, através das Escrituras Sagradas. Louvado seja Deus. Fizemos, meus amados irmãos e ouvintes, um pequeno estudo com o tema "Porque os mortos não sabem coisa nenhuma". E agora, esse pequeno estudo, ele tem como tema: quem morre tem consciência de onde está? Louvado seja Deus. E para começar, eu quero convidar você, meu amado irmão, querido ouvinte, para pegarem as vossas Bíblias e juntos iremos examinar as Escrituras Sagradas. Amém? Louvado seja Deus. E para iniciarmos esse pequeno estudo, vamos ler, aleluia, alguns versos da Palavra de Deus, num texto bastante conhecido. Livro do Evangelho Lucas, capítulo 16 e versículo 19, a parábola do rico e Lázaro. Vamos ler o verso 19 até o 21. Amém? Louvado seja Deus. Diz a palavra do Senhor: Ora, havia um homem rico e vestiu-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Amém, meus irmãos. Louvado seja Deus, aleluia. Glórias a Deus. Aqui, meus irmãos, a parábola conta a história de um homem muito rico que vivia todos os luxos da sua riqueza. E ele não era um homem crente, não. Louvado seja Deus. Vamos ver mais à frente a qual ele caiu, no inferno, no abismo. Louvado seja o nome santo do Senhor. E nessa história conta, louvado seja Deus, a qual foi contada pelo Senhor Jesus Cristo, conta que tinha um mendigo chamado Lázaro, que além de ser um mendigo, ele era doente e vivia próximo de onde o rico morava. Esse mendigo buscava, aleluia, sobras, glórias a Deus, do rico para viver na sua difícil vida. Louvado seja Deus. Mas nessa parábola conta que o mendigo era crente, porque ele vai até o céu. Louvado seja Deus. E sabemos que no céu só entra aqueles que creem. Glórias a Deus, aleluia. Esse mendigo, ele vivia juntamente com cães nas ruas, e eles lambiam as suas feridas. E ali, louvado seja Deus, demonstra, glórias a Deus, aleluia, uma situação, que nós vamos ver no decorrer do texto, de muita miséria, de dor, de sofrimento, muito difícil mesmo, a qual aquele mendigo Lázaro, ele passava nesta terra. Louvado seja Deus. Mas, aleluia, essa parábola, ela vem relatar que aqueles dois homens, eles morrem. Louvado seja Deus. O rico e o mendigo, louvado seja Deus, ali, aquele mendigo é levado ao seio de Abraão, ou seja, ao céu. E o rico vai ao inferno, sofrendo então a condenação eterna. Vemos nos versos 23 e 24 que o rico vê o mendigo no seio de Abraão e clama por misericórdia, pois ele estava em grande tormento.
Louvado seja Deus. Diz a palavra do Senhor, no verso 23, e no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Então nós podemos ver, meus queridos irmãos, ouvintes, aleluia, que o rico, ele sabe quem é Abraão, ele tem consciência, aleluia, glórias a Deus, daquele mendigo Lázaro, louvado seja Deus. Ele suplica, ele clama por misericórdia. O que também podemos notar, né, que aquele corpo físico daquele homem não sabia, aleluia, o que estava acontecendo após a morte, mas a alma, ela ficou perfeitamente consciente após a sua morte. A alma daquele rico estava sofrendo grandes tormentos, pois ele estava em chamas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele sentia aquele sofrimento, glórias a Deus, na sua alma. Louvado seja Deus. Outro ponto que é muito relevante, aleluia, que deixa muito claro, né, que a alma, além de estar em perfeita consciência, ela tem lembranças. Louvado seja Deus. Vamos ler o verso 25. Diz assim: disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. Embora sabemos que aqui esta parábola não está, aleluia, totalmente se referindo, né, a qual uma pessoa cristã, ela, aleluia, ela não pode ser rica, ou, aleluia, glórias a Deus, até mesmo um rico não vai herdar o reino dos céus. Não, louvado seja Deus. Aqui mostra, aleluia, que aquele rico, aleluia, ele estava com o coração, louvado seja Deus, preso às coisas terrenas. Ele estava longe do Senhor. E aquele mendigo Lázaro, embora não tivesse nada, não tivesse tido, louvado seja Deus, nenhuma regalia, né, de riqueza, bens materiais aqui na terra, mas ele, aleluia, era um homem crente. Ele, aleluia, era homem temente ao Senhor. Louvado seja Deus, aleluia. E aqui vai dizer, aleluia, glórias a Deus, aleluia, que aquela alma daquele homem, né, do rico, aleluia, caiu naquele lugar de sofrimento, de dor, aleluia. Não tem, aleluia, quem cai naquele lugar, louvado seja Deus, não tem mais como sair de lá. Louvado seja Deus, aleluia. É tanto, aleluia, que, aleluia, ali, a palavra de Deus vai dizer, aleluia, que Abraão ainda chega e fala: além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Louvado seja Deus. Então quem cai, aleluia, no inferno, aleluia, não sai mais de lá, aleluia, glórias a Deus, não tem como mais. Louvado seja Deus, aleluia. Lugar terrível, lugar de choro, de dor, de calor, de pranto, de ranger de dente. Louvado seja Deus. Mas aquele rico, ele começou a rogar, né, ao pai Abraão que mandasse o mendigo Lázaro à sua casa, até os seus 5 irmãos, né, que nós vemos, aleluia, que pela frase, aleluia, eles desfrutavam da terra, né, longe da presença de Deus, longe dos seus caminhos. Louvado seja Deus, aleluia, porque ele diz assim, aleluia, louvado seja Deus, no verso 27 e 28, disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho,
a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Louvado seja Deus, aleluia. Então aquele rico, ele roga, suplica por misericórdia, né? Para que, aleluia, eles viessem ter compaixão, viessem enviar alguém, louvado seja Deus, aqui na terra, para que viesse dar testemunho ali. Louvado seja Deus para os seus irmãos, para que não fossem parar neste lugar terrível de tormento. Louvado seja Deus, aleluia. Então, meus irmãos, queridos ouvintes, a alma daquele rico, aleluia, além de estar em perfeita consciência, além, aleluia, de ter lembranças, né, podia sentir dor, sofrimento, né, estava querendo água para se refrescar, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, tinha vontade própria, louvado seja Deus. Aquele homem, ele havia, aleluia, tido um sentimento, a qual ele precisava desse sentimento enquanto estava com vida, porque a palavra de Deus diz que enquanto há vida há esperança, há tempo, aleluia, de conserto, há tempo, aleluia, de se converter, enquanto há vida, há tempo de confessar os erros e largar, abandonar o pecado e voltar para o Senhor Jesus Cristo. Mas, aleluia, ele estava com um sentimento de arrependimento, a qual não havia mais jeito, não tinha mais, aleluia, louvado seja Deus, porque, aleluia, ele estava arrependido dos seus maus caminhos, dos seus delitos, louvado seja Deus, da sua vida, né, de luxúria, louvado seja Deus, aleluia. Aquele homem, aleluia, louvado seja Deus, ele estava arrependido, aleluia, dos seus pecados, mas, aleluia, agora já era tarde demais. Aquela alma daquele homem, aleluia, agora estava, aleluia, exercendo a misericórdia. Não queria que seus 5 irmãos fossem também para aquele lugar de tormento. Louvado seja Deus. Mas agora já havia acabado, aleluia, né? O sentimento, aleluia, glórias a Deus, de soberba, de ganância, até mesmo do egoísmo, né? Louvado seja Deus, já havia saído daquele homem, aleluia, mas já não tinha mais jeito. A oportunidade, aleluia, para aquele rico havia acabado. Louvado seja Deus, aleluia. Vemos, aleluia, glórias a Deus, que realmente pela palavra de Deus, a alma, ela é consciente mesmo após a morte do corpo físico. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus, aleluia. Eu quero deixar aqui também para os irmãos, louvado seja Deus, aleluia, que aqueles que morrem em Cristo, aleluia, eles dormem no Senhor, aleluia. É uma palavra, aleluia, carinhosa, louvado seja Deus, para aqueles que morrem em Cristo Jesus. Vamos estar lendo em 1 Tessalonicenses, aleluia, capítulo 4 e verso 13, que diz assim, do verso 13 até o verso 15. Aleluia. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Então, meus amados irmãos, por esta palavra aqui gloriosa, louvado seja Deus, que trata acerca da ressurreição, da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo para nos arrebatar. Aqui o apóstolo Paulo está falando, louvado seja Deus, que aqueles, aleluia, que dormem no Senhor Jesus, né? Ou seja, que morreram com Cristo, aleluia, eles vão ressuscitar primeiro. Louvado seja Deus, aleluia. E após os que ficarem vivos, né? Aleluia, louvado seja Deus, seremos todos arrebatados
Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Então essa palavra dormir no Senhor é uma palavra carinhosa, a qual, aleluia, a palavra de Deus deixa, louvado seja Deus, como sinônimo de morte em Cristo Jesus, para os salvos, para aqueles que partem com o Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Agora, meus irmãos, eu quero ler também, louvado seja Deus, em Apocalipse capítulo 6, aleluia, para que nós venhamos ter, aleluia, realmente certeza que as almas, aleluia, que morreram em Cristo, louvado seja Deus, tem consciência, sentem, tem sentimento. Apocalipse capítulo 6, verso 9. Verso 9 e 10 diz assim: E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo, dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Louvado seja Deus. Podemos ver aqui também que que existem almas no céu, louvado seja Deus, debaixo do altar, que clamavam com grande voz ao Senhor, pedindo justiça, pelos vossos sangues derramados. Aleluia, glórias a Deus. Mas foi-lhes dito que repousassem, que descansassem ainda um pouco de tempo. Louvado seja Deus. Então podemos concluir, meus amados irmãos, queridos ouvintes, glórias a Deus, que aqui as almas no céu, elas clamam, aleluia, além de clamarem, se alegram também, têm sentimento, não perderam a sua consciência. Nós vemos, aleluia, em Lucas, aleluia, glórias a Deus, Lucas capítulo 15 e verso 10, Lucas capítulo 15, verso 10 diz assim: Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, por este verso aqui, nós podemos ver, porque aqui se trata, louvado seja Deus, da parábola da ovelha e da dracma perdida. Então, nós vemos por esta palavra que quando há, aleluia, louvado seja Deus, quando há uma pessoa, ela entrega os caminhos ao Senhor, ela aceita Jesus Cristo como Salvador de sua alma, quando há um conserto, uma reconciliação de alguém que se afastou da presença do Senhor, mas que volta para o aprisco, que volta para a presença de Deus, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, alegria, a festa no céu, os anjos se alegram, aleluia, no céu, louvado seja Deus. É mais uma prova que no céu, aleluia, há consciência, há sentimentos sim, louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia, glórias a Deus. E para, meus amados irmãos, queridos ouvintes, finalizar este pequeno estudo, eu quero deixar para a nossa meditação, aleluia, mais alguns versos da palavra de Deus. Primeiro no livro de Salmos. Salmos capítulo 35 e verso 9. Apenas esse verso diz assim: E a minha alma se alegrará no Senhor, alegrar-se-á na sua salvação. Louvado seja Deus, aleluia. E Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21, verso 4 até o 7. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor,
porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Vamos ficar firme nesta promessa qual o Senhor nos fez. Aleluia, Ele vai cumprir. Louvado seja Deus. Então, todo sofrimento, que nós passarmos nesta terra, louvado seja Deus, mas se morrermos com Cristo, não será em vão. Louvado seja Deus. Vamos perseverar firme, sem olhar para a esquerda, sem olhar para a direita, mas olhar somente para o alvo, que é a salvação, que é a vida eterna, que é o nosso Senhor, o autor e consumador da nossa fé, o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Louvado seja Deus, aleluia. E assim, nós vencendo, herdaremos, todas as promessas que o Senhor tem nos feito. Louvado seja Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos que estiveram conosco em mais um pequeno estudo da palavra de Deus. Juntos vamos aprendendo. Louvado seja Deus. Aleluia. Amém, meus irmãos? Fiquem na gloriosa a paz do Senhor Jesus Cristo.